Bom dia, estou aqui para mais um dia abençoado, encerrando, como se diz, a semana para alguns, porém alguns ainda trabalham mais amanhã, né? Mas hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, estou aqui com uma alegria imensa no meu coração, porque o Senhor me concedeu mais um dia de vida, com muita força, com muita saúde, focada no que Ele colocou na minha mão para fazer. Então, que nós possamos sempre ter isso com a gente. Desistir não é algo para cristão, desistir é para os fracos. Então, nós que acreditamos na vida, nunca desistimos de nada, né? Oh, glória a Deus! Hoje vamos falar um pouquinho das 4 âncoras que um cristão tem que ter. Por que um cristão? Todos nós que cremos que Cristo deu a vida por nós na cruz, somos cristãos, né? Então, Ele concedeu essa dádiva de sermos chamados de filhos de Deus, quando Ele morreu na cruz para nos salvar. Esse texto que eu vou ler hoje fala de uma viagem de Roma, e ele está em Atos 27, 9. Vinte e sete e 29. Então, vamos lá, né? 27 e 29. Está escrito assim: E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Em meio à tempestade, nós muitas das vezes nos perdemos. Não sabemos como fazer, como lidar com as tempestades. E hoje o Senhor nos dá direção dentro da palavra dele, lançando essas 4 âncoras na água, né? Vamos dizer assim, para que nós possamos conseguir nos sustentar, para não sermos despedaçados nos rochedos. Mas Paulo, nesta viagem para Roma, quando lançaram as 4 âncoras no mar, a fim de que o navio não fosse lançado na rocha, a âncora é um dispositivo de ferro, só para a gente entender, usado para prender as embarcações por um cabo. A âncora foi um dos mais antigos símbolos usados na igreja cristã e acha-se em anéis e monumentos usados simbolicamente. Aleluia, Jesus. A palavra âncora designa tudo aquilo que sustenta a alma em tempos de crise e perturbações. A exemplo das 4 âncoras do navio de Paulo, a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé são 4 âncoras da alma que nos seguram firmes e confiantes diante das tempestades do mar bravio e das tribulações deste mundo. Então nós, muitas das vezes, as palavras nos dizem muito e nós não prestamos atenção. E âncora é algo que nós lançamos para ter firmeza. Então hoje o Senhor Jesus vai te ensinar como usar essas 4 âncoras direcionadas pela palavra, sempre fazendo a vontade do Senhor. A primeira âncora é a oração. Por quê? Porque a oração, ela funciona de forma oculta. Quando se agarra e segura na rocha. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a oração. É diante das tempestades da vida que o cristão penetra no mundo invisível por meio da oração, agarrando-se a Cristo, a nossa rocha eterna. Isaías 26, 4. A primeira âncora, a oração, muitas das vezes nós passamos tempos
de calmaria e nos esquecemos de orar. Às vezes fazemos aquela oraçãozinha, amém, Jesus, obrigada, amém, né? Mas quando as tempestades vêm é que nós mergulhamos no invisível para encontrar a rocha, Cristo, para nos sustentar, para nos dar força. Então a oração é algo que nos mantém de pé. Eu digo assim, porque em meio às tempestades, se hoje eu estou aqui, é graças a joelho no chão. Hoje eu entendo o poder que há numa oração, porque o Senhor, Ele responde às orações do justo. E às vezes as pessoas fazem orações contrárias, querendo que Deus responda, como se a gente tivesse que pagar por erros dos outros. Mas não se preocupe, porque o Senhor, Ele sonda a intenção do coração. E quando nós oramos e nos rasgamos como Davi fazia, como Davi nos ensina a nos derramar na presença do Senhor, a nos despir totalmente na presença do Senhor, da nossa orgulho, de tudo, e nos derramar diante da presença do Senhor em oração, e por isso o Senhor ouve. Mas a oração é algo que mexe com o nosso interior, que mexe com a nossa vida física, que transforma o dia, que transforma a vida. E hoje eu estou aqui porque eu sou fruto da oração de alguém, ou de algumas pessoas que me amaram incondicionalmente, né? Que deixou o amor de Jesus tomar conta e orou pela minha pessoa. Eu sou grata a Deus por essas pessoas, eu as amo demais. Pouco as vejo hoje, mas sei que elas moram no meu coração e nas minhas orações. E a oração é isso. E hoje eu estou de pé, mesmo o inimigo tentando tirar minha vida, tentando destruir a minha vida, o meu ministério, por meios de incontáveis, mas eu estou de pé, graças à oração. Então essa âncora, ela é muito poderosa. Ela é muito, muito poderosa. Não desmerecendo as outras, mas a oração, ela vem e assim traz algo sobrenatural para a nossa vida. A oração é a primeira âncora que Cristo deve lançar diante das tempestades, que o cristão, deve lançar diante das tempestades. O próprio Senhor se oferece como âncora do aflito, dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha para você ver o poder que tem a oração. Glória a Deus, aleluias. Quando Pedro estava começando a submergir no mar da Galileia, lançou a âncora da oração e gritou pedindo socorro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando a tempestade surgir e vier o medo, lance a âncora da oração, clame por Jesus e Ele lhe estenderá a sua mão. O Senhor nunca desampara os seus, Ele ama os seus. Então nunca se esqueça, em meio às tempestades, às tribulações da vida, clame ao Senhor. A palavra de Deus. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar no navio. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. Mateus 4:4. Como que foi isso? Quando o Senhor Jesus estava lá, aqueles 40 dias no deserto, o inimigo chegou e tentou ele dentro da palavra. Se você lê Bíblia, você sabe que ele tentou o Senhor Jesus dentro da palavra. Mas aí o Senhor Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, né? Porque ele mandou
já que ele era. Então, às vezes vivemos situações nas quais não temos necessidade nenhuma de provar o que somos ou o que podemos fazer. Apenas devemos dizer que no tempo oportuno o Senhor mostrará. Não perca tempo provando nada para ninguém, porque a palavra de Deus nos dá respaldo para isso. Apenas faça o seu melhor e o Senhor te justifica em todas as áreas, em todos os momentos. É assim que a palavra dele diz. O Salmo 119, 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus oferece segurança e firmeza para o cristão. Então a gente ora baseado na palavra. Temos que ter isso em mente, porque a nossa oração é respondida quando clamamos ao Senhor que nós conhecemos, porque não clamamos a ninguém que não conhecemos, não pedimos ajuda para uma pessoa desconhecida. Então pedimos ajuda para Jesus, por isso é preciso conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor sempre. Por quê? É dele que vem as nossas firmezas, é dele que vem as nossas forças. A esperança, a próxima âncora. O navio precisa da âncora para segurá-lo na tempestade. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente, a âncora se apoia em algo firme que está além da nossa vista. A esperança é a âncora da alma que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está no interior do véu, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 6, 18, 19. Aqui eu volto a dizer o que eu disse ontem. A esperança é algo que sempre nós temos que ter em tudo. Sempre há uma esperança, porque se há esperança, nós alcançamos. Jamais devemos perder tempo duvidando, ou então devemos dobrar nossos joelhos se não temos esperança em ver, em acontecer. Cristo é a nossa esperança. Ele é que não nos deixa desistir. É Ele quem faz com que nós sempre lembremos de que a esperança existe e que não devemos jamais desistir. Há um versículo aqui que diz: a esperança para a árvore cortada, lá em Jó. Então, se há esperança para uma árvore cortada, que ela novamente brotará ao cheiro das águas, nós também vamos florescer em meio ao deserto, se tivermos esperança em Cristo. A fé, de acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé. Se a nossa fé, mesmo que pequena, for eficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas, a ponto de transportar montes. Mateus 17:20. De acordo com Joseph, uma grama de fé é mais preciosa do que 1 quilo de conhecimento. Aleluia, Jesus. Pedro afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. A fé é a alma segura por uma âncora. O escritor sagrado em Hebreus afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Usamos essa frase. Muitas das vezes cremos
acreditamos, temos fé para ver na vida dos outros, mas na nossa vida não. Mas hoje o Senhor te chama a orar com palavra, Bíblia Sagrada, ter fé e esperança, e você verá o que o Senhor fará. A oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé são 4 âncoras, aleluia, que o cristão precisa usar para vencer as tempestades desta vida. Estas 4 âncoras dão sustentabilidade ao cristão, pois leva o cristão a se apoiar em Deus. Sem isso, é impossível você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que caminha com Deus, que serve a Deus do seu jeito, que é isso, que é aquilo. Não. Se você não ora, não lê a palavra, não tem esperança e não tem fé. Ah, mas eu tenho fé. Mas lê a palavra? Conhece o Deus que você diz que tem fé? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não seja uma pessoa rasa. Ah, eu ouvi falar. Seja como Jó. Hoje, o Jó disse o quê? Hoje os meus olhos contemplam a sua glória, pois antes eu o conhecia de ouvir falar. Hoje eu contemplo a sua glória. E como que Jó viu Deus? Não. Ele sentiu a presença do Senhor, porque ele se aprofundou em conhecê-lo, ele se aprofundou em buscar a presença do Senhor. E por isso é que ele disse que aquele dia ele estava se sentindo novo, mesmo leproso, jogado, sem filhos, sem nada. Ele disse isso. Porém, ele dobrou o seu joelho, orou pelos amigos que ainda não tinham entendido isso. Ali o Senhor mudou o cativeiro dele. Então, na verdade, ele mudou aos olhos dos homens, porque para Jó ele já tinha mudado. Jó já tinha sentido algo diferente, algo novo, que era a presença do Senhor. É isso que a oração faz. Então nunca se esqueça dessas 4 âncoras, pois o cristão precisa delas, pois elas são sustentabilidades para você. Tome posse dessa vitória e seja mais que abençoado. Em nome de Jesus. Até amanhã para o próximo devocional.